Olá, meu nome é Paul Wegman, sou professor do Conservatório de MPB de Curitiba. O assunto deste vídeo é Para que aprender a compor? O nome do curso que ministro no Conservatório é Composição e Arranjo Instrumental em Música Popular Brasileira. Para muitos, isto talvez soe como uma coisa demasiado específica, como se fosse uma matéria exclusiva de especialistas ou de músicos muito avançados. Algo inalcançável para pessoas comuns e que demandaria uma boa dose de talento. Bom, permita-me dizer que isto não é bem assim, ou pelo menos não deveria ser. Para explicar o que é a composição, é necessário primeiro tirar dela o seu aspecto místico, de atividade somente destinada a gênios talentosos, por fim, aqueles que de alguma maneira nasceram com algum tipo de dom. É verdade que na história da cultura ocidental existem muitos exemplos de compositores excepcionais, digamos, acima da média, artistas que deixaram obras que, após a sua morte, continuam sendo tocadas no mundo todo. Mas esta é uma característica comum a qualquer campo de ação humana. Louis Pasteur, por exemplo, inventou a pasteurização do leite e a vacina antirrábica. Machado de Assis escreveu inúmeras obras de grande valor literário. Gaudí construiu casas de edifícios dignos do mundo dos sonhos. Chiquinha Gonzaga compôs músicas que nos cativam até hoje. Entretanto, a aparição destes seres humanos notáveis no mundo da ciência e das artes não impede que as pessoas, em geral, continuem estudando medicina, literatura, arquitetura ou música, cada um contribuindo com as suas ferramentas e principalmente com sua vocação, ou seja, amor pelo ofício. Os exemplos que acabamos de dar são, antes de serem grandes talentos ou gênios, exemplos de entrega e dedicação nas suas respectivas áreas, pois nenhum deles teria transcendido a própria morte sem antes ter se dedicado plenamente às suas atividades, aos seus estudos. Dito isso, temos com que a composição musical, como qualquer outra coisa que se faz na vida, requer estudo e prática, isto é, compreender os seus aspectos históricos, estéticos e lógicos para levá-los à prática no exercício da composição. Resumindo, a composição é um ofício, uma arte, que, como qualquer outra, pode ser aprendida por meio de estudo e prática. Não é necessário ser um gênio ou ter o famoso talento, muito menos ter nascido com um dom, posto que ao nascer, os seres humanos somos incapazes sequer de sobreviver por conta própria. Portanto, seria difícil sustentar a ideia de que já nascemos com algum tipo de habilidade congênita. Muito bem, até agora falamos do aspecto místico em torno da composição, ainda muito presente no senso comum, ou seja, que faz parte das ideias comuns que circulam por aí, mas não dizemos o que é a composição. De que se trata esta atividade dentro da área da música? Compor é uma palavra composta de duas partes, com e por. Portanto, compor quer dizer pôr junto. É uma palavra que se utiliza nesse sentido em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, diríamos que a sociedade é composta por seres humanos. Um motor é composto por diversas peças, ou uma pedra é composta por minerais. Por fim, podemos dizer que qualquer coisa que seja produto da junção de elementos diversos é composta. A música, por fim, é composta de sons. Portanto, o compositor é quem realiza o ato de criar e ou combinar sons. Por que digo criar e ou combinar sons? Porque com o advento da tecnologia, principalmente a partir do final da década de 1940, é possível criar sons diferentes dos sons produzidos por instrumentos musicais conhecidos. Esta possibilidade de inventar sons dá origem à música erudita eletrônica de compositores como Karl-Heinz Stockhausen. Posteriormente, os recursos eletrônicos passaram a ser utilizados para a produção de música eletrônica de pista, ou seja, aquela que é tocada com a finalidade de ser dançada numa rave, por exemplo. Voltando ao assunto da composição. Hoje em dia existem cursos, como o que ministro no conservatório, específicos para aprender a compor. Mas isto nem sempre foi assim. Antigamente, em vários países da Europa, estudar música significava não apenas estudar um instrumento, mas sobretudo aprender a fazer música, ou seja, a compor.
Quando o pensamento científico começa a tomar conta e influenciar as mais diversas áreas do conhecimento, começam a surgir as especialidades. Os médicos, por exemplo, hoje em dia se graduam primeiro como clínicos gerais, para depois se especializar em alguma parte específica do organismo, como os oftalmologistas, gastroenterologistas, psiquiatras, etc. O mesmo aconteceu na área da música. Hoje em dia existem cursos de licenciatura que são voltados somente ao ensino musical. Cursos de instrumento, onde você aprende a técnica do instrumento e diretrizes de interpretação de diversos estilos. A musicologia, por exemplo, que se encarrega de estudar os aspectos teóricos e históricos da música, etc. Assim, a composição musical hoje aparece como mais uma especialidade dentro desta vasta área do conhecimento, que é a música. Entretanto, há um pequeno detalhe que talvez possamos estar esquecendo, e que é que boa parte dos cursos superiores em música, para não dizer todos, existem disciplinas obrigatórias relacionadas com a composição, a saber, contraponto, harmonia e análise. Aqui chegamos no assunto central deste vídeo, e aproveito para fazer a seguinte pergunta. Por que vocês acham que um pedagogo, um instrumentista, um musicólogo, um teórico, um historiador, até um produtor musical, precisam estudar matérias relacionadas à composição, mesmo não tendo como finalidade dedicar-se à composição de fato? Esta pergunta nos revela que, no mínimo, um grupo de especialistas da área de música concorda que ter noções de composição é bom para o músico em geral, independentemente da sua área de atuação. Mas por quê? Se eu toco flauta, devo aprender a analisar e escrever contrapontos e arranjos a 4 vozes utilizando uma técnica específica? Bom, existem alguns fatos que, a meu ver, explicam a necessidade de que qualquer profissional da área da música estude disciplinas composicionais. O primeiro é que o profissional da música irá lidar sempre com música, isto é, com composições de uma maneira ou de outra. O produtor, nesse sentido, irá transformar a música de um cantor num produto, seja um single, um CD ou um videoclipe. O instrumentista irá tocar composições de diversas épocas e estilos. O pedagogo irá ensinar sobre música para crianças, adolescentes e adultos. O etnomusicólogo irá analisar diversos aspectos relativos à expressão musical de uma determinada cultura. Ou seja, todo profissional, por lidar com música de uma maneira ou de outra, precisa entender, sobretudo, como a música é feita. Nesse sentido, um dos melhores caminhos para entender, de fato, como a música é feita é fazendo, ou seja, compondo. Um dos aspectos que torna um instrumentista excelente, por exemplo, é a plena consciência que adquiriu sobre os elementos que compõem a música. O sistema harmônico, a técnica empregada, os motivos que compõem as frases, as articulações, dinâmicas, agógicas e por aí vai. Além destes aspectos, existem outros importantíssimos também que não se encontram diretamente escritos na partitura, como o conceito de beleza, o contexto histórico e sociocultural, o espírito da época em que a música foi composta. Se trata de uma gama de saberes necessários e que fazem total diferença na interpretação musical e no ensino. O estudo da composição, por fim, se mostra necessário também enquanto ferramenta de apreciação, posto que, ao ouvir uma música, você poderá apreciá-la nos seus mais mínimos detalhes. Poderá distinguir entre estilos, épocas e tradições. Por fim, você terá o conhecimento de quem faz a música e não apenas de quem a reproduz. Bom, eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre a necessidade de estudar composição. Não importa se você toca erudito ou popular, clássico ou contemporâneo, é um estudo que tem muito a contribuir a seu entendimento sobre música de uma maneira geral. Nos vemos logo no próximo vídeo, onde irei abordando conceitos relacionados ao curso de composição e arranjo instrumental no CMPB de Curitiba. Obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.